mesmo quem não vai atuar com a psicanálise, mas vai interagir de alguma forma com outros profissionais dessa abordagem, né? E aí a gente precisa segurar esse movimento, a expansão da psicanálise. Ela é uma teoria que está em constante expansão. Então a gente vai atualizando conceitos, a gente vai acrescentando conceitos, a gente vai trazendo, desmistificando algumas questões que a psicanálise pode ser observada como obsoleta, né? E é preciso expandir o campo para que esse segmento, né, ele continue existindo e continue sendo funcional para a nossa realidade atual, né? Então, como psicólogo, eu fiz a formação depois em psicologia, comecei primeiro como psicanalista, viu, gente? Eu fiz concomitantemente, tanto a formação de psicanálise quanto a formação em psicologia. E aí eu fiz uma especialização depois, né? Foi a psicanálise aplicada à educação e à saúde. Como um bom artista, cursei uma outra especialização em arte-terapia, que é um ramo que eu também amo. Como mestre, eu trouxe a psicanálise e a psicologia para uma área interdisciplinar, que é a gerontologia. Então, minha grande paixão é trabalho com grupos de idosos, né? De pessoas idosas. Então, eu fiz o meu mestrado em gerontologia justamente para entender o campo de estudo na área de envelhecimento. Mas, assim, como é uma área interdisciplinar, a gente já traz a nossa apreensão, né, de conteúdos para usar dentro da gerontologia. Então, eu trouxe a minha formação em psicologia e a minha especialização, a minha formação em psicanálise para atuar no campo da gerontologia. A minha dissertação ela está lá, toda impregnada com a teoria psicanalítica, né? Mas falando sobre envelhecimento num contexto das instituições de longa permanência, que são essas instituições com característica de moradia para as pessoas idosas, né? Eu fui fazer uma investigação dessas instituições públicas, entendendo como era a relação dos cuidadores que trabalhavam nessas instituições com as pessoas idosas. E aí eu apliquei aí o teste de apercepção temática numa outra perspectiva, baseado no teste de apercepção temática, eu construí umas lâminas, né? E mostrei essas imagens e pedi para que esses cuidadores contassem histórias e avaliando essas imagens e essas histórias que eram contadas pelos cuidadores, eu apliquei a compreensão psicanalítica, né, e pude entender um pouco do universo dessas pessoas. Como também eu fiz entrevistas e analisei, a partir da psicanálise, alguns fragmentos, algumas falas dessas pessoas, articulando com as imagens. Então, tá aí a minha dissertação, ela está disponível, tá? Se vocês quiserem acessá-la na própria internet, vocês vão lá, digitam meu nome, dissertação aparece para vocês. Então, doutorado em psicologia clínica, atualmente finalizando, né? Termino agora em março, nesse mês, dia 22 será a defesa. Ai, meu Deus. Vamos ver como é que se sai isso. E também fui coordenador durante 4 anos, gente, do conselho, aliás, de um GT, um grupo de trabalho, não é, organizado pelo nosso Conselho Regional de Psicologia, que é um grupo de trabalho de estudos e práticas da psicóloga, do psicólogo, no contexto do envelhecimento populacional, né? Então, a gente investigava muito, a gente fazia algumas ações, debatia com a sociedade, participava de eventos, era um trabalho muito bacana. O GT ainda existe, está na coordenação de outras pessoas. Sou professor da UniFG com muito carinho, também fui professor da Universidade Aberta Terceira Idade, que é vinculada à UFPE. Fui professor convidado durante algum tempo também da Unicap, professor convidado também da UFPE, professor da FIRE também convidado, professor da Exuda e outras instituições que a gente acaba sendo convidado. E na clínica, como psicoterapeuta, psicanalista, eu estou há 12 anos atuando com um referencial teórico da psicanálise.
Por favor, pode passar a lâmina. E aí, gente, eu trouxe uma música de entrada para falar sobre mim, né? Todo mundo nasce artista. Olha, estou falando de mim. Todo mundo nasce artista. Depois vem a repressão. Aí a gente vai ver esse termo de psicanálise, né? Repressão. Não faz arte, diz a tia. Vê se deixa de invenção. Todo mundo nasce artista. Depois vem a castração, outro termo da psicanálise, né? E o artista que é em nós vai para o quarto, para o porão, né? Eu já digo assim, para o porão, aí lembra aquela questão ali do para baixo, né? De algo escuro, de algo distante das outras coisas, que parece muito inconsciente, né? Um outro termo que a psicanálise também traz, né? Todo mundo nasce artista, depois vem a podação, e a vida fica triste, sem arte, sem emoção. Todo mundo nasce artista, depois vem a piração, né? E aí eu penso nessa piração como algo muito ligado aos nossos desafios de hoje, né? As tensões, as cobranças que a gente vive, tantos desafios que pedem de nós força, né? E depois vem a piração, vem alcoolismo, suicídio, doença mental, depressão, né? Então, observem aí que, diante de tantos desafios, a gente pode adoecer, né? A gente pode adoecer, seja pelo uso de drogas, seja pela própria depressão ou outras doenças mentais. Mas essa doença tem cura, existe uma salvação. Faça arte, faça arte, mesmo que a sua mãe diga que não, né? Então, trago a arte até hoje, viu, gente? Quando eu estou bastante estressado, com muita tensão, eu uso a arte tanto como forma de autoconhecimento, como forma de ajudar as pessoas também a se autoconhecerem, como forma de diminuir tensões, né? A arte, seja pintura, seja no campo da música, do teatro, da poesia, é sempre bem-vinda. Quem já foi meus alunos sabem disso. A gente utilizava muito uma técnica em sala de aula que era a galeria de artes. Então, a gente falava de psicanálise construindo arte, né? A gente estava lá, construía uma exposição, construía uma peça de teatro, e eram vários grupos fazendo várias obras artísticas e falando sobre os conceitos da psicanálise, sobre o desenvolvimento da psicanálise. Pode passar, por favor. Gente, vou começar devagar com uma introdução sobre a psicologia, né? Vamos começar diferenciando. Uma de vocês já trouxe aí a ideia das forças da psicologia, uma, duas, três forças. Hoje a gente já pode falar de uma quarta força, né, que é a transpessoal, mas isso a gente observa que é uma tentativa, a grosso modo, de tentar é, organizar tantas teorias dentro da nossa ciência, né? Então, o que é psicologia? Vamos pensar, é uma ciência que se dedica aos processos mentais ou comportamentais do ser humano, de suas implicações em certos ambientes. Está aí uma forma de descrever, né? Uma outra forma de descrever a psicologia, uma ciência que fala do homem a partir do seu mundo interno, sua subjetividade, né? Que é fonte de manifestações do indivíduo, suas ações, sonhos, desejos, suas emoções, sua consciência e seu inconsciente. Então, essa explicação eu já gosto mais, né, que está falando aqui de aspectos tanto ligados à consciência, aquilo que a gente consegue perceber claramente, como também aspectos inconscientes que não estão próximos da nossa consciência, mas que estão presentes na nossa vida e, igualmente, modificando os nossos comportamentos, influenciando nos nossos comportamentos. É uma ciência. Sim, é uma ciência, a gente precisa
defender esse território, viu, gente? Então, muito se diz que a psicologia ainda não é ciência. A gente ainda tem alguns preconceitos, mas é ciência, a gente tem um método específico de investigação, nós temos teorias próprias, nós seguimos o método científico, nós analisamos os fatos, nós tornamos os fatos em algo que pode ser comprovado a partir de métodos científicos. Então, é uma ciência, sim, é uma profissão regulamentada, né? Nós já temos legislações próprias, nós já temos um sistema conselho que nos fiscaliza, né? Então, é uma profissão, sim, regulamentada, reconhecida, em crescimento constante, que bom, né? A psicologia pode ser uma das profissões em maior desenvolvimento no nosso território, eu diria em outros do mundo, né? Mas em nosso território, uma das em maior desenvolvimento, maior expansão. Né? Como a psicologia está sendo convidada hoje para trabalhar e como a gente tem ganhado força enquanto categoria profissional. Né? Então, é uma ciência, uma profissão com o objetivo de estudar a subjetividade humana e a sua complexidade. Olha, essa definição também é interessante porque fala da subjetividade humana e fala da complexidade. Gente, só uma teoria não dá conta da complexidade da nossa subjetividade. Não dá conta. Né? A gente precisa de um arcabouço teórico bem extenso mesmo para conseguir tentar, né, alcançar todas as complexidades referentes às subjetividades humanas. Né? Por isso que é um campo muito vasto de teorias. Né? A palavra psicologia é formada por duas palavras gregas. Então, psique, alma, logos, estudo, ciência. Então, etimologicamente, estudo da alma. A gente pode resumir assim. Né? Mas o que é a alma? Né? Não é a alma no sentido do desencarne, no sentido espiritual, espiritualista de ver, né? Mas é a alma no sentido mais filosófico, aquela parte imaterial, né? Que não tem um aspecto orgânico definido, né? Onde se localiza a alma. A gente não sabe, né? Diz que é no cérebro, né? Mas a gente entende que a alma ela tem uma dimensão que parece extrapolar esse órgão, né? Parece extrapolar. Então, a alma é esse campo da mente, do pensar, do sentir. Então, é o estudo desse campo mental, né? Filosoficamente falando, a alma, que não é um corpo. Né? Pode passar, por favor. E aí, como vocês falaram, gente, tem que desembolar isso. Né? Não tem jeito. Então, assim, aí são várias teorias. Tá? A gente pode falar de Gestalt, a gente pode falar da psicologia analítica, a gente pode falar de ACP, né? A abordagem centrada na pessoa, a gente pode falar da teoria cognitivo-comportamental, a gente pode falar do psicodrama, a gente pode falar da psicologia social, a gente pode falar da bioenergética, isso a grosso modo, tá, gente? Porque a gente ainda tem ramificações aí, né? E, é claro, quando a gente pensa nas teorias, algumas elas são mais próximas, elas se aproximam em referencial teórico, e outras elas são bem opostas, né? O que gera, inclusive, aí algumas brigas, alguns entraves, algumas discussões mais acaloradas da nossa classe. Eu costumo dizer, gente, que a grande sabedoria, né, que a gente vai alcançando com os anos é justamente entender a importância, né, dessas abordagens para a nossa sociedade.
evitar aí essa questão da briga, da diminuição de abordagens, que é muito comum e eu diria até normal, no sentido estatístico falando, né? No sentido frequente, que algumas pessoas, especialmente os estudantes, comecem a defender mais a sua identificação por alguma abordagem e acabe precisando diminuir ou até fragilizar outras abordagens, né? Isso é normal, é humano. A gente, quando vai reafirmar a nossa identidade, a gente precisa, muitas vezes, evitar tensões, e aí a gente começa a exaltar aquilo que a gente identifica e diminuir aquilo que a gente não identifica, numa tentativa de conseguir ali uma sensação, um acordo para os nossos conflitos, né? Mas eu diria assim, a grande sabedoria é que todas essas abordagens elas são libertadoras, elas têm suas funções, né? Elas são limitadas, a gente precisa entender também isso, né? Mas elas têm suas funções e devem ser respeitadas em pé de igualdade, né? Isso a gente vai desenvolvendo com o passar dos processos. Pode passar, Henrique, por favor. Vai me dizendo, Henrique, o tempo, tá? A cada 20 minutos, mais ou menos, que eu estou desconectado do tempo. Mas, assim, vamos pensar de modo geral, viu, gente? O que é psicanálise, afinal? Primeiro, uma teoria, como a gente tem falado. Sim, é uma teoria complexa, sim, né? Porque é um movimento que foi ganhando muitos conceitos, né? Se a gente pode falar de psicologias, porque existem várias teorias, né, dentro da psicologia, perdão, nós podemos falar também de psicanálises. Sim, porque existe aí algumas escolas psicanalíticas, né? Grupos, grupos que vão abarcar mais conceitos específicos do que outros conceitos, né? Grupos que vão entender essa explicação do ser humano, das subjetividades, do comportamento, do funcionamento da mente, né? A partir de conceitos que estão mais ligados a determinados teóricos da psicanálise do que a outros, né? Então, a gente tem aí psicanálises. É por isso que é um campo de estudo complexo e extenso, né? Então, em geral, eu me digo assim, é, é 80% freudiano, né? Eu me digo 80% freudiano. É claro que eu vou mergulhando aí em outros teóricos, como Lacan, o Winnicott, né? Eu vou trazendo alguns conceitos que me satisfazem enquanto profissional e que contribuem com a minha visão de ser humano, né? E o meu fazer clínico. Então, veja, gente, o que é que une todas essas psicanálises? Um conceito específico, o inconsciente, né? O inconsciente, ou seja, na música que a gente estava cantando lá atrás, né? Seria o nosso porão, né? A psicanálise ela vai trazer esse conceito como norteador da relação desse ser humano com ele mesmo e com o mundo, né? O conceito de inconsciente. E aí a gente sabe que na psicologia algumas teorias elas vão desconsiderar o conceito de inconsciente, né? Ou vão passear muito distanciadamente desse conceito, mesmo fazendo apontamentos, né? Mas a psicanálise não. A psicanálise ela quer investigar o inconsciente desde o século XIX. Né? Ela quer mergulhar em aspectos que não são compreendidos e fáceis
de acesso ao ser humano. É uma velha pergunta, né? O que é que está por detrás do que ele fala, do que ele sente, né? O que é que está por detrás desse sintoma, dessa reação? Então, tem sempre algo que pode ser investigado, tem sempre algo que pode ser analisado, né? Compreendido a partir de conceitos e de um percurso próprio que a psicanálise foi construindo. Essa é a teoria, né? E quando eu digo método, ela, além de ser uma teoria, é um método clínico. Quando a gente fala psicanálise, a gente pode atuar com a teoria, pode. Eu faço muito isso na minha dissertação, né? Eu trouxe a teoria para compreender alguns fenômenos sociais também, né? Afetivos, intrapessoais também, né? Então, é uma teoria rica que a gente pode trazer para a compreensão de vários fenômenos, mas quando a gente fala de método clínico, a gente tem aí um caminho das pedras bem definido. Né? Existe um método próprio para atuar enquanto psicanalistas. Né? Então, a gente tem assim, a gente tem a psicanálise enquanto método clínico, e olha, viu, gente? Existem métodos derivados do método psicanalítico. Eu espero não estar mais embolando mais ainda, mas vou explicar. É que o método clínico é a análise, é o que a gente chama de Professor psicanálise pura, André, né? Oi, desculpa atrapalhar o raciocínio, falta 20 minutos. tá bem. É a análise pura, né? Então, assim, dessa derivação do método clínico, que é a análise pura, e a gente tem aí psicoterapias de base psicanalítica, né? Psicoterapias que vão usar a teoria psicanalítica, vão entender o método clínico da psicanálise, mas vão modificar um pouco esse método clínico, dando origem às psicoterapias, outras psicoterapias de base psicanalítica, né? Então, a psicanálise, gente, nasceu no século XIX, se expandiu no século XX e ainda está ganhando novas expressões no século XXI. Pode passar, Henrique. Olha, vou falar rapidamente para a gente aproveitar o tempo e falar mais sobre conceitos. Mas, assim, não dá para falar sobre psicanálise sem falar do pai da psicanálise, né? Como a gente também fala de psicologia, a gente tem que falar de Wundt, né, também, porque ele é o pai da psicologia. É o pai da psicologia quando ele começa a fazer método em psicologia, método de investigação, método de aplicação. Aí torna-se um ramo científico, né? Freud passou a vida inteira, gente, tentando fazer da psicanálise uma ciência. E ele assume a psicanálise como uma ciência, né? Embora hoje a gente entenda que ela está muito mais no campo da teoria e do método, né? Mas para Freud isso era colocado como ciência, ou seja, ele queria transformar num método específico de investigação do inconsciente, né? E esse pai da psicanálise, ele nasce em 6 de maio de 1856. Austríaco, falava alemão. Pais de comerciantes, é uma família de judeus, né? Então, ele se muda para Viena, ele vai passar por dificuldades financeiras. Aí ele vai entrar na universidade em 1871 para fazer medicina. E aos 26 anos, ele conclui a medicina. Então, observa, gente, por que é bom, é importante a gente pensar um pouco da história dos autores. É porque se a gente sabe quem é a pessoa, mais ou menos, a partir das descrições, a gente vai entender quais foram as forças que influenciaram
aquela abordagem, aquela teoria, né? Então, a medicina, é claro que vai trazer para Freud uma visão de corpo, né? Que vai influenciar muitos aspectos da construção da psicanálise, né? Ele vai para um campo da fisiologia e depois ele se muda para o campo da neurologia, ou seja, é um médico que vai passear pelo campo da fisiologia, pelo campo da neurologia e pelo campo da psiquiatria também. Vamos mais à frente, por favor, Henrique. Pode passar a lâmina, né? Então, Freud busca, volta um pouquinho, buscando ampliar os seus conhecimentos em medicina, ele começa a trabalhar em Viena, nos hospitais, né? O Hospital Geral de Viena, na clínica psiquiátrica. Então, observa, gente, que ele vai estar muito no campo da loucura, né? Um momento assim que para a psicologia é fundamental, é histórico, né? Ele está lá bem presente na briga entre o que era orgânico, né, o que era biológico, o que precisava ser investigado biologicamente e o que não tinha explicação biológica, né, mas interferia na saúde das pessoas, interferia e até adoecia essas pessoas. Então, no século XIX, a gente tem muito mais a visão de adoecimento, né? Da doença como sendo o foco de investigação, de investimento. Né? Hoje já não é assim. Hoje a gente já tem outra filosofia, a gente já começa a entender para além da doença, a gente começa a entender saúde mental como um conceito que perpassa a ausência de doenças, tem a ver com bem-estar, com qualidade de vida, né? Então, a psicanálise hoje, ela não está trabalhando só na doença, mas, no princípio, a gente ainda vê uma psicanálise muito mais ligada a doenças, né? Sintomas, a busca por melhoras nesse sentido, né? É por isso que a gente, quando a gente precisa ter cuidado, porque se a gente abordar uma psicanálise do século XIX, é como se a gente ficasse preso a essa concepção, né, de doença e realmente, para o mundo de hoje, para a nossa atualidade, já não se encaixa mais. Né? A gente tem uma outra pegada. E aí, gente, veja, aos poucos ele vai trabalhando em consultório particular, né? Ele começa como neuropsiquiatra, mas depois ele vai aprofundando métodos, se tornando mais psicólogo do que propriamente médico, né? A gente vê isso. Então, ele vai começar os estudos na histeria, né? Ele vai começar a ver, porque a histeria era uma doença que era entendida para as mulheres, só de mulheres, e depois foi visto que não era uma sintomatologia só de mulheres, mas era muito mais feminina. Quando a histeria surge, ela surge como uma doença só de mulheres daquele século, mulheres, e aí era a doença do útero, né? Era doença ligada só às mulheres. E na época, gente, essas mulheres com histeria eram loucas, tidas loucas, né? Elas não, elas fugiam da razão, ou seja, todas aquelas pessoas que não conseguiam manter a razão, né? Que saía do campo da razão, era colocada no campo da loucura. Né? Então a gente tinha assim uma margem de possibilidades aí para trabalhar. E Freud, ele abraçou o campo das mulheres histéricas, né? E aí ele foi investigar, já que não tinha ordem no campo biológico, o que era que estava causando aquela manifestação sintomatológica nas mulheres histéricas. Por favor, Henrique, passa. Então, assim, claro que ele vai, a partir da histeria, né, ele vai construindo já conceitos. Ele começa a entender que existe uma parte
que não é percebida por aquelas mulheres doentes, né? Mas que é importante que elas acessem esse conteúdo que elas não percebem, porque quando elas acessam, ele começou a ver que alguns sintomas desapareciam, né? Havia uma melhora no quadro daquelas mulheres, né? Então, ele começou a entender a importância dessa investigação. E aí ele abarca a ideia do conceito de inconsciente. Por isso que os estudos sobre histeria, gente, para começar a entender a psicanálise é fundamental. Tem que ler esse texto de Freud, né? E aí a história de Freud é o seguinte, ele vai envelhecendo, ele vai se refugiar em Londres, porque ele vai fugir do nazismo. Ele tem também livros queimados, né, pelos nazistas. E aí uma frase que ele diz: que evolução. Ele já olha a queima de livro dele como uma evolução. Na verdade, é uma ironia, né? Que evolução. Na Idade Média seria eu aí a fogueira, mas agora eles se contentam com os meus livros. Ele fazendo aí uma associação com as mulheres que foram queimadas na fogueira, né? Algumas pessoas que eram tidas como criminosas e eram queimadas na fogueira. Ele vai a óbito, ele falece por câncer, né, na região da boca, e supõe-se que, na verdade, ele não estava mais suportando anos e anos com o câncer, e ele pede uma dose letal de morfina. Né? É isso que a gente supõe. Por favor, Henrique, passa. E aí eu vou entrar, gente, em algumas frases dele. Né? Nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca cala, falam as pontas dos dedos. Né? O que é que ele quer dizer? Muitas vezes a gente cala, mas esse conteúdo está ali, latente, querendo sair, e muitas vezes se manifesta nas nossas expressões, nas pontas dos dedos, né? Quando a gente fica nervoso, batendo os dedos, né? Quando a ação vem antes do pensar, as consequências podem ser desastrosas. Todos nós aprendemos isso uma hora ou outra ao longo da vida. Né? Ou seja, é preciso também pensar, porque muitas vezes nós somos impulsionados a determinados comportamentos, ações que podem ser desastrosas. E muitas vezes a gente faz isso inconscientemente. Né? Vai precisar de tempo para a gente tornar aquele conteúdo consciente e que a gente possa começar a pensar antes de agir. Né? Uma outra frase: nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. Isso, gente, olha que interessante, né? Muita gente dizia assim: ah, mas eu não vou, eu não acredito em inconsciente. Aí ele faz um convite nos textos dele. Para você ter a ideia do inconsciente, você precisa acreditar na existência dele e se submeter ao processo investigativo. Só assim você teria essa compreensão do inconsciente. Né? Olha, caráter de um homem é formado pelas pessoas que ele escolhe conviver. Olha que interessante, gente. É verdade, né? A gente, claro que a gente vai trocando, a vida inteira de trocas, né? Vocês em sala de aula vão trocar com professores, com os amigos, os colegas, e na relação com o analista ou com o psicoterapeuta de base psicanalítica, é uma troca, né? E essas relações também formam, né, o nosso caráter, contribui para a nossa formação. Henrique, passa, por favor. Então, gente, a criação da psicanálise, só resumindo, quanto tempo eu tenho, Henrique? Tem mais ou menos 8 minutos. Fecha nos Menos 10. 8? Já passou 8 do meu tempo? Falta 10 minutos. Ah, tá bem. Então, veja, o freudismo é um conceito unificador de tudo que é dito sobre psicanálise. A gente vai, como eu disse para vocês, são psicanálises, né? Então, a gente vai ter várias e várias leituras para a gente desenvolver durante uma vida, né? Mas o freudismo, ele é básico.
Ele precisa ser apreendido, porque é ele que vai unificar os conceitos entre os demais. Né? Então, assim, Freud, ele inicia, são muitos textos, muitos livros, né? Ele inicia escrevendo o projeto para uma psicanálise. Aí Freud está lá, bebido pelas ideias do positivismo, né? Uma criação ali de um método científico baseado muito na física, né? Aí ele começa a construir um projeto para a psicanálise. Aí ele desenha e ele faz uma construção de como funcionam as redes neuronais, né? E como é que seria isso gerando tensões ou aliviando tensões psíquicas do ser humano, né? Ele, neurologista, médico, aí ele começa assim. Esse é um texto, gente, que quando ele estava vivo nunca foi publicado. Só foi publicado quando ele morreu. Então, é um texto é, que contradiz muito alguns movimentos que ele depois faz. Entretanto, esse próprio texto já dá origem à compreensão de alguns conceitos que ele vai abordar mais na frente, em outros textos. Então, assim, o que é legal da obra de Freud é que a gente começa a ler e ele começa a trazer alguns conceitos e alguns movimentos, ele volta para aqueles conceitos que ele diz várias vezes e ele reconstrói e amplia, né? Então, todo o estudo dele é de muitas contradições, mas assim, contradições conscientes, né? Que ele resgata e ele altera até que ele começa a construir uma teoria mais firme, mais coesa, né? Que é retomada por outros pós-freudianos, e aí a gente tem outros conceitos que vão se formando, né? Então, nos estudos ainda sobre a histeria, gente, que foi o que a gente falou, os primeiros estudos da histeria, né? Ele vai trazer outros conceitos, que é o conceito de repressão. Olha lá a música que eu disse, né? A tia diz que não e a gente acaba reprimindo o desejo de fazer arte, né? É a tia, é a mãe, é a regra social que chega e diz não, 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 e a nossa criança interior acaba matando esses desejos e a gente vai se transformando em outras coisas, outro adulto, né? Então, assim, muitas coisas que a gente vivencia na vida, elas são reprimidas, né? Porque muitas vezes a gente tem como algo negativo, algo inadequado, algo impossível, né? E aí a gente vai reprimindo muitos conteúdos, especialmente aqueles que são tensos, que geram culpa, que geram vergonha, né? Esses a gente tende a reprimir mais. Então, assim, Freud ele começa a perceber nas mulheres histéricas que tem muito conteúdo reprimido. Aí ele começa lá atrás na hipnose. Ele começa a usar a hipnose como método. E depois ele abandona a hipnose e ele começa a trabalhar com o que ele chama de associação livre de ideias, que é o que a gente utiliza até hoje na análise, né? Então, associar livre as ideias, ou seja, as ideias vão vindo e a gente vai falando, vão vindo e a gente vai falando. E é claro que quando a gente vai colocando essas ideias para fora, a gente vai, por que eu pensei isso? Por que eu estou pensando dessa forma? A gente começa a associar as ideias, né? E ele começou a ver que nessas associações de ideias, muitos conteúdos estavam ligados a vivências infantis. As próprias pessoas, na análise, começaram a fazer associações muito ligadas às primeiras vivências, às vivências infantis, que eram reprimidas, né? Muita gente não lembrava, e quando lembrava, acontecia alguns fenômenos que muitas vezes libertava a pessoa de alguns sofrimentos. Então, ele começou a achar muito importante a associação livre de ideias, esse mergulho no inconsciente, porque aí a gente iria investigar o que foi reprimido, né? Então, pode passar, Henrique.
Vou resumir um pouquinho, gente, por conta do tempo. Então, assim, ele vai abandonar, né, essa ideia da hipnose, ele entra na associação livre de ideias, e aí ele vai criando conceitos. Ele vai criando o conceito, por exemplo, do inconsciente, que, na verdade, é um conceito que já existe, mas ele incorpora, né, a psicanálise. Ele diz, não, os filósofos já falavam de inconsciente, mas eu incorporo esse conceito à teoria psicanalítica, né? E aí ele vai trazer o conceito de determinante psíquico, por isso que a gente diz assim, a fase mais importante para a psicanálise é a infância. Por quê? Porque alguns acontecimentos na infância determinam o nosso psiquismo, né? Então, é um conceito de determinante psíquico. Tem muito a ver com as vivências infantis. O conceito de repressão, né? Então, tira da caixinha do consciente e joga para o porão, joga para a caixinha do inconsciente, né? Reprime. Então, assim, esses são os conceitos básicos que ele foi criando a psicanálise. Por favor, Henrique, passa. Então, o inconsciente, gente, ele mais tarde ele vai começar a entender que existe, é preciso construir uma teoria, né, para o funcionamento do psiquismo. Como é que ele vai compreender essa mente, né? Aí ele começa a entender a existência de algumas instâncias, né? Aí ele vai ter dois conceitos fundamentais que a gente também precisa ver: primeira tópica e segunda tópica. Quem nunca ouviu falar de inconsciente, pré-consciente e consciente? Está ouvindo agora, né? Id, ego e superego, né? Isso se chama primeira tópica e segunda tópica. São os conceitos carro-chefe, eu diria, da obra freudiana, né? O básico mesmo da obra freudiana. Então ele começa a ver que é preciso entender como funciona essa mente, tá? É claro que eu só vou poder entender como funciona essa mente se eu começar a investigar outros casos clínicos. Então a obra de Freud é muito permeada de casos clínicos, né? Vai mergulhando aí nos casos, ele vai vendo, aí ele vai pontuando, trazendo conceitos cada vez mais firmes. Então, a repressão, como eu disse para vocês, é um mecanismo, né? Um mecanismo de defesa que ele vai conceituar mais à frente, mas é um mecanismo que empurra o conteúdo vivido pela pessoa para longe da consciência, né? Então, por que a gente esquece tanta coisa? Às vezes é para o nosso bem-estar, muitas vezes é necessário. Imagina se a gente tivesse o tempo todo lembrando das experiências negativas, das nossas cobranças, né? Não é saudável. A mente, ela precisa ter formas de se manter saudável. Professor, Oi. desculpa te atrapalhar. Duas coisas. A primeira é que realmente existe uma doença que as pessoas têm isso, que ela não esquece de nada que aconteceu, os traumas, tudo, e estão estudando eles para ver o que isso pode gerar naquela pessoa. Se ela se lembra de tudo. Eu esqueci o nome, mas depois eu posso trazer o nome da doença. Outra coisa, até que horas vai a aula? Olha, a gente está já finalizando. Sobre isso que você aponta, né? A gente está aqui, vamos pensar, né? Talvez exista alguns fenômenos bem específicos, e você falou em doença, né? Talvez até adoecidos, né? Que podem inviabilizar um funcionamento que para Freud seria o normal, né? Pode. Aí seria uma outra discussão, mas é importante trazer isso também. Vai passando, Henrique, por favor. Pronto. Aí chega um momento histórico que Freud vai lançar a interpretação dos sonhos. Gente, esse é o melhor livro. Eu estou sendo suspeito para falar, porque eu amo, mas, assim, para Freud também porque é o livro tido como carro-chefe, a via régia para o inconsciente. Como ele vai provar a existência do inconsciente? Aí ele diz que pelo sonho, pela forma que a gente sonha,
ou seja, aquelas imagens que vêm à mente quando a gente está dormindo, né? E a interpretação daquelas imagens, a gente começa a descobrir que existe um funcionamento específico do inconsciente, né? Olha que interessante, ele faz uma análise de sonhos, uma interpretação de sonhos. Aí ele publica esse livro, né, em 1900, entrada do século, né? E outro livro também que vai crescer muito na teoria dele são os 3 ensaios sobre sexualidade, que aí ele vai falar sobre aqueles conceitos bem definidos da psicanálise, né? O complexo de Édipo, por exemplo, a fase oral, a fase anal, a fase fálica, né? A fase genital, né? Então, assim, ele vai trazer aí alguns apontamentos nesses 2 textos que são considerados como inovadores da teoria, né? Aqui, gente, ele vai falar sobre a interpretação dos sonhos, sobre o inconsciente como algo dinâmico. Ou seja, às vezes a gente pode entender o inconsciente como um substantivo, ou seja, um lugar, né? É um lugar, o porão. Mas às vezes a gente entende o inconsciente como um adjetivo. Por exemplo, né? Minha percepção, aliás, meu ego está inconsciente, né? Uma parte minha está inconsciente, né? Então, a gente vai ver muito o uso do inconsciente como um lugar na mente, né? Que ele faz esse desenho, e é hipotético, não existe realmente um lugar específico, só teorias, né? Mas como também um adjetivo. Muitos aspectos nossos são inconscientes, né? Ou seja, é um adjetivo, né? Passa, por favor, Henrique, para a gente finalizar. Olha como tem coisa, viu, gente? Mas só resumindo, né? O inconsciente, ele não segue a lógica do consciente. O inconsciente a gente tem data, a gente tem organização, a gente tem explicação para as coisas. Ele vai dizer que no inconsciente é tudo misturado. Então a gente sonha com coisa da infância, associado com coisa do agora, né? Hoje mesmo eu tive um sonho absurdo, né? Tinha coisas da minha infância, tinha coisas do que eu desejo para o futuro, tinha situações conflituosas que eu estava vivendo hoje, aí tudo misturado no sonho, né? Então, assim, Freud, ele vai dizer justamente isso, que esse inconsciente, ele não tem a mesma noção de tempo, de espaço que nós conscientemente temos. Olha que interessante, né? E aí, gente, pode passar, por favor. Eu não vou entrar nas fases, porque é muito complexo, a gente precisaria de mais tempo. Mas eu queria falar assim, né? Que nos 3 ensaios, ele vai trazer o conceito de conflito psíquico. Gente, quem não tem conflito? Todo mundo tem conflito, né? Conflito interno e conflito externo. Todo mundo tem conflito. E a psicanálise, ela diz assim, olha, não existe cura para isso. A gente vai ter que conviver com isso, né? Então, vamos sair da nossa ilusão de que um dia eu vou estar tão bem, tão bem, tão bem, que eu não vou ter conflito nenhum mental. Ilusão, né? Fantasia, não é real, né? A gente estaria aí, sim, vivenciando conflitos, e isso caracterizaria o que a gente chama de neurose, né? Ou a estrutura de personalidade do neurótico, que é a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas entende esses conflitos e podem, a partir de uma análise, a partir de uma psicoterapia, melhorar a forma de lidar com esses conflitos, seja eles internos ou externos, né? Isso aumenta a nossa qualidade de vida, diminui os nossos adoecimentos, não é verdade? Henrique, passa, porque nosso tempo está finalizando mesmo. Passa mais um. Pronto. Aí Freud diz assim, olha, eu comecei minha vida profissional como neurologista.
tentando aliviar os meus pacientes neuróticos. Eu descobri alguns fatos novos e importantes sobre o inconsciente. Desta descoberta nasceu uma nova ciência, a psicanálise, né? Isso resume o pensamento freudiano. E aí eu vou acabar agora, gente, com uma outra música. Bota, por favor, Henrique. Essas são as obras de Freud, tá, gente? Todos os volumes. Passa, Henrique. Olha essa música, gente. Criança que eu fui um dia. A criança que eu fui um dia, hoje veio me visitar, mas não encontrou em mim. Não se encontrou em mim. Não se reconheceu. A criança que eu fui um dia, hoje veio me visitar. Em qual mentira por aí que a gente se perdeu? Desaprendeu a sorrir? Foi? Desaprendeu a sorrir? É? Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? De ser o que você quiser. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo o para de sonhar, leva a vida a sério. E ela representa tudo que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Sim, exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela, criança, né? Ela insiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas. Não pediu licença, simplesmente abriu a porta, veio me visitar e, como quem fala, ei, você não está mais de castigo. Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você não quer brincar comigo? Você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir, foi? Desaprendeu a sorrir, é? Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? De ser o que você quiser. Gente, que vocês continuem lutando pelos sonhos de vocês, pelos desejos de vocês, e que esse curso seja a porta para muitas realizações. Agradeço muito esse momento, viu, gente? O professor ama demais. Estarei aqui, se precisar, é só pegar meu contato com o Henrique depois. Professor, Professor, foi incrível, foi incrível. Você pode disponibilizar seu slide porque tá perfeito. Eu ficaria horas ouvindo o senhor falando. Posso sim. Eu vou passar, já passei para o Henrique. ok, eu disponibilizo, professor. Bom, a gente passou um pouquinho do horário, mas, André, a gente agradece muito por ter aceito o nosso convite aí, ter abrido um espaço na sua agenda para vir aqui falar um pouquinho com a gente. Sei que o tempo ele é bem corrido, né, para a gente falar sobre o grande extensão aí da psicanálise, né? Mas a gente agradece muito por ter tirado um tempinho, ter vindo aqui conversar conosco e também com o pessoal, né? A maioria é calouro que está entrando agora, então está descobrindo um mundo novo e é importante, né, para eles assistirem esses momentos e conhecer um pouco mais sobre a psicanálise e também sobre a psicologia, né, que são as psicologias e não a psicologia. Então a gente agradece imensamente em nome de toda a equipe Desembolando e agradecemos também a todos vocês que ficaram até aqui, tá bom? Beijo grande, gente. Boa aula para vocês. Tchau, tchau, professor. Obrigado. Até a próxima.